de noite das narrativas, num tempo em que a narrativa está praticamente decretada a sua morte. Preocupação essa que já dizia o filósofo alemão Walter Benjamin, em 1930, já dissertava sobre a sua preocupação da morte da narrativa. Momento nos dias atuais, quando tudo é apressado, quando não temos tempo de falar de experiências passadas. Então, a homenagem feliz que o Departamento de Filosofia, à frente do professor Dalberto, com iniciativa também do professor William e do professor Teves e tantos outros que fazem este departamento, nós nos sentimos nesta hora bastante honrados. Portanto, o conhecimento do professor João Batista Xavier se dera na década de 1970, já conhecia parte de sua família, mas podemos dizer que foi uma amizade que se consolidou no tempo, com muita consistência. Foi uma parceria não só no campo pessoal da amizade, inclusive das nossas famílias, mas de vivenciarmos adversidades de vida, de nos fortalecermos um ao outro. Eu, mais experiente no campo prático da vida, João Batista, com domínio teórico, metodológico, que muito me influenciou. Então, a partir da entrada de João Batista Xavier na universidade, houve uma transformação muito grande. Eu já existia na época 2000, tinha 20 horas como professor e 20 horas como técnico administrativo. E existia um cargo de confiança de suma importância para as deliberações do campo pessoal, no campo das atividades culturais. Então foi possível prestar uma grande ajuda a esse desenvolvimento da época. Apesar de haver entregue meu cargo várias vezes ao reitor-presidente da época, doutor Laplace Rosado Coelho, mas ele, sentindo um momento difícil da universidade, e como eu era um elo entre a administração e os movimentos sociais e o segmento da cultura, pediu-me muito que não aceitava, e eu entregava com coerência, já que participava das greves. Pois bem, mas eu gostaria de dizer a grande contribuição de João Batista Xavier à urne da época, à FURN da época. João Batista foi um verdadeiro timoneiro, aquele que conduziu com muita coragem, determinação e, por que não dizer, ousadia, os temas preocupantes da universidade então. Universidade que não havia prática departamental. Os professores eram professores honoríficos que não tinham vínculo praticamente na universidade, eles tinham isso aqui como um bico. E João Batista chegou a esta universidade, vindo de São Paulo, e de repente, com essa sua maneira despojada de ser, começou a revolucionar a universidade, a questionar. E foi aí que nós começamos essa parceria e outros colegas valiosos, mas eu mais de perto, e acompanhando a inquietação de João Batista Xavier com a realidade vivenciada pela UERN, pelas suas limitações. João Batista foi de uma ousadia tamanha que trouxe-nos a ideia de criarmos, de alugarmos uma casa no alto de São Manuel, pagando com o nosso bolso, com salários atrasados, para estudarmos método de estudo, textos filosóficos
E um grupo se formou: Paulo Afonso Guiar, Antônio Capistrano, Felipe Caetano, Valdir Carlos, e muitas professoras, Antônio Capistrano, eu e Emanuel Braz. Então, este grupo foi se ampliando, inclusive há alunos que gostariam também de estar participando desse aprendizado. E a partir daí foi se ampliando a necessidade de termos um maior rigor metodológico dentro da universidade. João Batista deu uma contribuição valiosíssima, principalmente na Faculdade de Ciência Social, onde ele atuou bastante. E por aí surgiu o Núcleo de Estudo de Atividades Filosóficas, CIAP. Esse núcleo passou a consolidar cada vez mais esta ideia, e ao mesmo tempo ele foi um embrião da realização das 5 semanas de filosofia em Ossum, para se mostrar a ousadia de João Batista, a coragem de João Batista. Essa universidade nem era particular, nem era municipal, nem era estadual, né? No entanto, vivia de contribuição mínima, né? Dos humores dos agentes políticos da época. E o alunado pagava também. Então, fazer uma semana de filosofia do porte que fazíamos naquela época era algo demais ousado. E este depoimento foram dados por vários filósofos que aqui estiveram. Lembro bem do filósofo padre Pegorari, quando este disse: mas vocês são de uma coragem muito grande, uma universidade pobre como esta, vocês fazem uma semana desta dimensão, e nós, que consideramos a nossa universidade rica em vista de vocês, nunca pensamos em ter essa coragem. Outros filósofos do eixo do Rio Grande do Sul também assim se pronunciaram. Diremos que as semanas de filosofia tiveram uma importância muito grande para a elevação crítica e política dos professores da rede estadual e, por que não dizer, dos demais movimentos sociais de Mossoró, já que a semana sempre se iniciava no dia 1º de maio, contando com a participação efetiva da igreja, o bispo adjunto da época, Dom José Freire, de muita coragem. Vivíamos um momento de exceção da ditadura militar, e Dom Zé se pronunciamento rico. Uma vez eu estava no Pegorari, dizia a mim, e o bispo fazendo uma abertura no pátio da segunda semana, consideramos uma das mais ricas, e ele ficava no canto dizendo que padre, que bispo corajoso, que bispo bacana, estou amando esse bispo, porque era muita coragem ele dar aquele depoimento naquele momento tão contraditório da história do Brasil. A segunda semana de filosofia tinha um tema explosivo à época, que era filosofia e educação popular. Basta dizer que nós tomamos conhecimento, o doutor Lapas nos chamou e disse que havia mais de 50 agentes federais em Mossoró, e que o comandante do 2º Batalhão procurou saber quem estava à frente dessa semana também, quem eram os seus cabeças. E Lapas fez elogio à pessoa de João Batista, minha e tal, e por aí vai. Mas nós constatamos isso. E muitos agentes aqui, alguns foram até esse ano, inclusive, identificou um, eu identifiquei outro, mas eram muito disfarçados. Pois bem, essa semana de filosofia, nós diríamos até que ela também, aqui trazíamos a nata da intelectualidade filosófica do Brasil. A filósofa Marilena Chauí veio aqui por 2 vezes, dissecou seus termos
com muita competência. Deu até um bilhete gravado nos apontamentos dela, de uma maneira bem coloquial, dizendo porque eu poderia ter no mês seguinte. Ela estava no final de ano e ela estava com muitas tribulações, mas depois voltaria, tratando de um tema assim, bem como se tivesse já um conhecimento, né? E esta semana elas tiveram adquirido dimensão nacional. O professor educador Carlos Rodrigues Brandão faz citação da Semana de Mossoró. Cipriano Luquezzi, quando nós tivemos a ousadia de trazer para uma palestra Mossoró, ainda quando nós estávamos dirigindo lá o grupo de formação do educador, ele chegou e perguntou: professor João Batista Xavier, tem notícia? E ele não estava nem lembrado de mim. Eu digo: tenho. Aí historiei sobre João Batista. Ele disse: que semanas filosóficas eram aquelas? Né? Ele disse: eu no início comecei a ouvir, ter conhecimento, depois tive a oportunidade de presenciar uma delas. Então, aí foi mais uma faceta de João Batista Xavier. E eu gostaria de dizer hoje uma coisa que eu não disse para a coletividade, para o geral, um segredo. A segunda semana de filosofia, que foi a que importou mais gasto, porque foi a mais rica em termos de participação da intelectualidade. Basta dizer que Paulo Freire vinha para essa semana, mas de repente houve um problema de saúde e ele esteve impedido. Mas a semana foi tão rica que não foi de tamanha perda, nem porque muita gente boa veio. Pois é, mas antes disso nós ficamos todos apreensivos. João Batista muito nervoso, ansioso, Aécio Canto, que apesar de não pertencer à universidade, mas integrava também a comissão, Crispiniano Neves, e eu, que era o assessor de João Batista, secretariado, trabalho, todos de mão no queixo, como fazermos para pagar, trazer os filósofos deste sul, sudeste, norte, para cá, sem termos verbas, porque as pessoas tinham medo de se encostar, porque era a época da ditadura e tinham medo de se comprometer. Foi aí que eu, num lampejo assim, e Maluf, Paulo Maluf, era então governador do estado de São Paulo, com a sua demagogia que lhe é peculiar, distribuindo ambulância pelo Brasil afora, graciosamente, gastando dinheiro. Eu disse: por que não utilizar o Maluf para financiar nossa semana? Já que o estado de São Paulo, o sistema viatório era a vasta do governo do estado. Aí ficou todo mundo calado. De repente a Aécio olhou para mim e disse: você está falando de verdade? Eu digo: estou. Ele disse: explique melhor. Aí eu contei este fato, né, que ele estava fazendo isso. Aí João disse: e Carlinhos faz isso muito bem. Então eu redigi a carta. E esta carta foi para Maluf. Ele procura o deputado João Rosário e pergunta se conhecia aquelas pessoas. Nós envolvemos, inclusive, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Casa Escola do Diretor, a revista que é diretor da revista Terrissal, Faculdade de Serviço Social e outro setor da universidade, e assinamos, inclusive, a SEAP, e João Rosário, quando olhou e disse: Maluf, eu conheço todos eles. Aí fez uma bicha da hora forçado, né? Aí Maluf disse: pois diga que eu vou atendê-los. Aí manda me chamar na ABB, Associação Atleta Banco do Brasil. O que é que o doutor Banco quer conosco? Vai nos botar para fora. E quando nós chegamos lá, ele disse: seus comunistas, eu quero dizer para vocês. Aí conta a história do maluco, né? Ele vai atendê-los. Agora eu vou lhe pedir-lhes uma coisa. Eu sei que elogio vocês não vão fazer, mas pelo menos
Não meto o pau do outro, não. E a semana foi uma beleza. Foi uma semana muito rica, muito proveitosa. E assim se sucedeu de mais semanas, né? Sempre nós vamos adquirindo know-how e. Eu gostaria de chegar ao final falando brevemente de uma outra ousadia de João Batista Xavier, que foi o projeto Emergência. O projeto Emergência nada mais era do que encontrar uma saída para viabilizar a estabilidade dessa universidade. Porquanto o ano de 1985 foi o mais difícil, a universidade estava prestes a encerrar suas atividades. Os políticos divididos, Rosado, Maia e Alves, principalmente a ala Rosado e o grupo Maia, apesar de ser família. E João Batista teve a ideia de nós criarmos um projeto de emergência que consistia em fazer uma ponte com esses políticos, uni-los na mar, levarmos a Brasília e aí conseguimos verbas para que a universidade tivesse condições de se trabalhar por uma solução definitiva para ela. Então esse projeto foi vitorioso, mas com muito custo, com muita mobilização. Contou com o presidente do DCE da época, que era Mário Garcia, um rapaz muito inteligente, que hoje trabalha em comunicação aqui na UERJ. E então, a história oficial da universidade não conta. Geralmente é o mínimo do projeto de emergência. Não fora ele, provavelmente não teríamos a estandarização. Pois é, mas gostaria de encerrar essa humilde contribuição dizendo que João Batista, quando se refere à minha pessoa, fala de meu irmão. Eu digo mesmo, João foi um parceiro, foi mais que um irmão. Vivenciando noites e madrugadas nesta universidade, tentando encontrar saídas. Mas não estamos arrependidos nada que fizemos. Devemos até ter cortado a nossa existência. Dos livros famosos, mas também das alegrias. Mas eu gostaria de propor a este departamento de filosofia que encampasse um grande movimento para que essa universidade, de fato, conceda ao professor João Batista Xavier a comenda que lhe falta de reconhecimento, a láurea por tudo que ele fez, em bom título de professor emérito. Ele hoje recebe essa homenagem muito justa, mas que se faça, que se dê a João Batista, que não é favor nenhum, é o reconhecimento pela grandiosidade do ser humano que ele foi e continua sendo, hoje já fora das lides acadêmicas, mas continua a ser essa pessoa tão admirável. Parabéns ao departamento de filosofia, volto a dizer, aos jovens que tiveram a paciência de ouvir narrativas, né? Mas não se constrói o futuro sem a evocação do passado. Muito obrigado. Depois do André, eu vou falar toda Ali foi muito usado aí, se você foi, você foi. não falta mais coisa. Quem? Não há vontade. Mas a minha ligação do João, eu comprei demais, Hein? Vai paralisar agora isso aí, irmão. Tem que acabar para ver. Vamos lá, no som. Eu tinha avisado aos 10 minutos, porque aí você teria mais tempo para organizar, né? Mas tudo bem. Isso aqui eu não parei. Mas quem nos conhece sabe que João Batista, se fosse, passava para 40.